Hoje vamos falar sobre Melquisedeque, um personagem misterioso da Bíblia que tem uma grande importância na história de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Melquisedeque é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia e é muito pouco mencionado. É citado apenas em 3 livros da Bíblia. Ele é brevemente apresentado em Gênesis 14. Ele é apresentado por meio de Abraão. Deus disse a Abraão para deixar seu país e sua família e ir para a terra que ele lhe mostraria. Devido ao enorme aumento dos animais de Abraão e Ló, os dois decidiram que era melhor se separar. Após a separação, Ló mudou-se para Sodoma. Não demorou muito para Ló ter problemas ali. Ele foi pego no fogo cruzado entre os reis cananeus e os 4 reis do Oriente. Durante a conquista dos 5 reis cananeus, os exércitos orientais levaram despojos de guerra, incluindo Ló e sua família. Abraão soube que Ló havia sido capturado e reuniu 318 homens treinados para resgatar seu sobrinho. Com eles, Abraão perseguiu o exército até Obá, ao norte de Damasco, e conseguiu recuperar seu parente Ló e seus bens, bem como as mulheres e outras pessoas. Este ousado empreendimento militar de Abraão libertou muito mais do que Ló e sua família. É aqui que Abraão conhece Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18-20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque significa rei da justiça, e Salém significa paz. A cidade de Jerusalém, por exemplo, é uma cidade de paz. Como resultado, ele também é conhecido como o Rei da Paz. A coisa mais estranha sobre ele é que ele era rei e sacerdote. Os reis governam o povo e os sacerdotes servem como intermediários entre o povo e Deus. Nenhum judeu tinha os 2 cargos. Melquisedeque é mencionado na Bíblia para explicar a posição de Jesus aos seguidores de Cristo. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como rei de Salém, posteriormente Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque dando-lhe o dízimo. O surpreendente é que isso ocorreu antes do estabelecimento da linha araônica, parte do sacerdócio levítico, que deveria mediar entre Deus e os homens sob a lei mosaica. Melquisedeque não era sacerdote de Israel porque essa nação ainda não existia. Abraão não tinha filhos. Os levitas não seriam uma tribo de sacerdotes até 4 séculos depois. O rei sacerdote ofereceu pão e vinho, ambos usados para lembrar a Cristo. Por isso, o autor diz que Jesus foi sacerdote e rei na ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 1-7. Pois todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Pode compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo também está rodeado de fraqueza. E, por essa razão, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifícios pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus é o verdadeiro Rei da justiça e da paz, e é o sumo sacerdote que uniu a distância entre Deus e a humanidade. Melquisedeque é como um filho de Deus. No Salmo Messiânico, Salmo 110:4, Davi menciona a ordem de Melquisedeque após descrever a vitória e glória do Messias. Davi diz: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7:17, o autor de Hebreus se refere a Cristo e cita esse verso. Gênesis nos dá contexto sobre a identidade de Melquisedeque. O Salmo 110 conecta Melquisedeque com o Messias. E Hebreus capítulo 5, 6 e 7 descrevem a supremacia de Jesus como sumo sacerdote, usando o papel de Melquisedeque como ilustração do sacerdócio e reinado de Jesus. Hebreus 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro, o nome Melquisedeque significa rei da justiça, e também rei de Salém significa rei da paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem o quão grande ele era. Mesmo o patriarca Abraão lhe deu a 10ª dos despojos. A lei requer que os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, recolham um dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também descendam de Abraão. Mas este homem, que não é descendente de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior. No caso dos levitas, homens mortais recebem os dízimos. No caso de Melquisedeque, é relatado que ele vive. Podemos dizer que Levi, que recebe os dízimos, pagou o dízimo através de Abraão, porque quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi ainda estava no corpo de seu antepassado. Se a perfeição pudesse ser obtida através do sacerdócio levítico, e a lei dada ao povo de fato estabelecesse esse sacerdócio, porque haveria necessidade de outro sacerdote, da ordem de Melquisedeque, e não da ordem de Arão? Quando o sacerdócio muda, a lei também deve mudar. Aquele de quem se fala pertence a uma tribo diferente, e ninguém dessa tribo jamais serviu no altar. Pois é claro que o nosso Senhor descendeu de Judá, e, a respeito dessa tribo, Moisés nada disse sobre sacerdotes. E o que dissemos é ainda mais claro se aparecer outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, um que se tornou sacerdote não por meio de uma regulamentação sobre a sua ascendência, mas com base no poder de uma vida indestrutível. Pois está declarado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A antiga regulamentação é posta de lado por ser fraca e inútil, pois a lei não aperfeiçoou nada, e é introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. E não foi sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não mudará de opinião, tu és sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus se tornou o garantidor de uma aliança superior. Agora, muitos desses sacerdotes tiveram que suceder uns aos outros porque a morte os impedia de continuar em seu ofício. Mas, como Jesus vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele se sacrificou pelos pecados de uma vez por todas quando se ofereceu a si mesmo. A lei designa homens como sumos sacerdotes, embora sejam fracos. Mas o juramento, que veio depois da lei, nomeou o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre. Melquisedeque, uma figura misteriosa e fascinante, cujo sacerdócio aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno que intercede por nós. Sua história nos lembra da grandeza do plano de Deus e da superioridade de Cristo, nosso Rei e sacerdote para sempre. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.